começar. Uma ótima tarde a todos mais uma vez. Esse é o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu agradeço mais uma vez aqui a todos que participam ao vivo, porque esse estudo, sem ser ao vivo, não teria muita graça aqui, né? A gente faz esse tipo de estudo onde todo mundo fala, onde todo mundo contribui, e a graça dele é justamente essa, né? Senão ficaria uma pessoa só falando aqui, isso tem vários na internet, mas esse tipo de estudo onde todo mundo participa é uma coisa assim bem gostosa, né? E aí quero agradecer também aqueles que não podem participar ao vivo e veem depois o nosso vídeo que fica no nosso canal do YouTube. Então, nós vamos dar início, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Compartilhar. Ué, aqui tela cheia. Isso aí. Muito bom. Então, nós estamos nesse tópico aqui, né, na questão 154, que fala da desencarnação, né? Nós estamos nesse contexto aí da desencarnação e nós vamos começar esse subtítulo, que é a separação da alma e do corpo. Será que é dolorosa a separação da alma e do corpo? O que você acha, pai? Será que... Né? Porque a gente tem um medinho de morrer, né? Todo mundo tem. Será que é realmente doloroso, assim, essa separação da alma e do corpo? Olha, o medinho todo mundo tem, porque todos nós temos medo do desconhecido. Uhum. Porque quando nós estamos encarnados, a gente não lembra o que se passa do lado de lá, não lembra as existências anteriores. Para nós é como se fosse uma novidade falar que vai desencarnar. Então, quem não conhece a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, com razão tem mais medo ainda, porque o que as religiões ensinam são coisas terríveis, são coisas que assustam qualquer um, né? Eles dizem que se foi bonzinho, vai para o céu, e se não foi bonzinho, pode ir para o inferno. E lá no inferno tem o diabo, tem o caldeirão fervente. Então, as pessoas que não conhecem o que o Espiritismo nos ensina, logicamente ficam apavorados diante dessa perspectiva, porque muito raramente se encontra alguém 100% bonzinho que possa ir para o céu. Do nascimento até o desencarne, quase todo mundo comete seus pecadinhos, outros pecadões, próprio da evolução da gente ainda, que a gente não tem ainda aquela evolução que nos permita ir para o céu, vamos dizer. Sim. Então é normal que tenha esse medo, né? Mas os espíritos nos dizem que o desencarne não é doloroso, a depender de cada um, a depender de como a pessoa viveu, das suas... Porque aquele que é muito materialista, muito apegado às coisas da matéria, apegado às coisas do mundo, ele tem mais dificuldade de se desvencilhar do corpo. E isso gera algum sofrimento. Aquele que é desapegado e que encara e sabe que tem muita gente do lado de lá esperando por ele, né? Já não é tanto assim, né? Já não é tanto. E se ele imagina que quem está esperando por ele seja para
acertar contas, aí também gera medo. Mas se a gente está preocupado e achando que vai encontrar pessoas do lado de lá que vão nos receber com carinho e afeto, não há por que ter medo, né? Que a vida original é lá, não é essa É daqui. isso aí. E o José, você tem medo de morrer, José? Eu acho que todos nós temos medo da morte, né? Porque o medo, ele é um equilíbrio. Vamos dizer que ninguém tivesse medo da morte. Seria um caos. Estava se jogando, estava morrendo. Hoje eu vou morrer. Não é bem assim, né? Então, o medo é um equilíbrio, é um freio, também, sabendo usar, nós temos que ter o medo da morte. Né? Se eu te falar que eu não tenho, eu estarei mentindo. Eu tenho sim. Faz parte daquele instinto de conservação, né? Assim, que todo mundo precisa ter para evitar voltar para o mundo espiritual antes da hora, né? Agora, isso tudo que meu pai falou está certo mesmo, isso eu acho que eu concordo. Agora, o foco da questão é assim, não é para onde você vai, o quanto você vai sofrer depois que você morre, né? Isso está totalmente correto. Agora, no instante, mas será que é doloroso para o espírito se separar da matéria? Naquele momento que ele desencarna, o que você acha, Benedito? Será que no momento preciso que o espírito abandona, assim, que existe a morte ali, será que é uma coisa dolorosa isso? É um processo doloroso? Olha, Elaine, eu acredito que não. Eu acho que a desencarnação em si é um processo indolor. Eu acho que é um processo natural, assim como a encarnação também é um processo natural e indolor, não é? A desencarnação também, acho que o desligamento em si não causa dor alguma. Eu tenho a impressão que é dessa forma. Os espíritos ensinam para a gente que é muito mais doloroso você renascer do que você desencarnar. Mas é claro que tem todas essas nuances aí que meu pai falou e que a gente vai conversar aqui, né? Então, os espíritos falam isso, olha, que não é dolorosa a separação da alma e do corpo, naquele instante, né? Naquele instante. Claro que é assim, em estando no mundo espiritual, esse ser que não viveu de acordo com as leis divinas, ele vai ter um sofrimento maior, né? Mas o processo em si da separação da alma e do corpo, ele não é doloroso. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso, né? Quer dizer, é quase que uma coisa mecânica, né? Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Isso é claro que para os espíritos que estão naquele ponto, né, de falar assim, porque tem muita gente que fala isso, né, assim, a morte vai me libertar desse sofrimento, a morte vai me libertar dessa situação, né? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. Tem muitos espíritos que vêm aqui na mesa mediúnica e eles nem sabem que já morreram, de tão suave que foi isso, né? Esse processo foi tão assim suave que eles nem sabem. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, né? Então, esse medo que a gente tem da morte, na verdade, é o que vocês falaram. Isso precisa ter
por conta, assim, do nosso instinto de conservação, né? Assim, a gente precisa do corpo, a gente precisa da experiência de estar encarnado, e se a gente não tiver esse sentimento, esse instinto de conservação, se a gente lembrasse o quanto é bom o mundo espiritual, né? O quanto a gente tem muito menos necessidades, o quanto a gente tem muito mais possibilidades, né? As pessoas iriam querer desencarnar antes, né? Então, a gente precisa desse instinto de conservação e desse medo da morte, mas não pode ser um pânico, né? A gente tem que ter a conservação do corpo, a gente tem que ter esse sentimento de querer ficar na matéria até que se esgotem os nossos minutos aqui, né? Mas isso não pode, de forma alguma, ser um pânico, porque a gente sabe que isso é um processo natural, né? E aí vem como se opera a separação da alma e do corpo. Rotos os laços que a retinham, ela se despreende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E aí diz que não, que a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não é que eles se quebram, né? Então, é uma coisa muito, muito bonita isso, porque não existe nada na natureza que seja assim de uma hora para outra, né? Existe sempre algo assim que vai se encadeando, né? E aí, isso aqui é do Livro dos Espíritos, onde o Allan Kardec complementa aquilo que os espíritos falam, né? Que o desprendimento do perispírito, ele não se completa subitamente. Ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Aquilo que meu pai falou, né? Se a pessoa olha aqui o que ele fala, ó, em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Vamos parar um pouquinho aqui e conversar, porque isso é tão interessante, né? Você sabia, Zezé, que assim, alguns espíritos, eles levam, assim, meses para conseguir se desligar do corpo, né? A morte já foi consumada, mas isso é algo que assim, ele tem essa afinidade com o corpo. Você consegue entender isso? Porque é uma coisa difícil de entender, não, Zezé? É verdade. Mas eu penso nisso também, que eles demoram tempo para estar indo embora, assim. Esse é meu... Eu não sei, eu aprendi assim, eu acredito um pouco nisso, né? Sim. E Sim. os antigos falavam, né, de 7 dias que a gente tinha que esperar, fazer as orações. Então, eu acredito um pouco nisso. Não, assim, às vezes o espírito, ele não consegue ir embora, né?
ele fica ali, às vezes ele fica na residência dele, ele nem entende o que está acontecendo, às vezes ele fica no cemitério, né, perto do corpo, e é uma situação, assim, muito complicada, né? Mas como é que acontece isso, José? Você sabe explicar isso? Assim, o corpo já não tem vida, o corpo está lá, já aconteceu a desencarnação, já aconteceu a morte, né? Ele já está lá, não é que ele é diferente daquele estado que uma vez nós conversamos aqui, de catalepsia, onde o corpo está acordado e o espírito, e depois ele pode voltar à vida, né? Não é isso, né? Já está enterrado, às vezes já está, enfim, né? Foi feita necrópsia, não tem mais, não tá totalmente morto o corpo, mas o espírito, ele ainda sente tudo aquilo que o corpo pode lhe dar. Então, ele sente fome, ele sente frio, ele sente medo, ele sente... Como que funciona isso, José? Você tem ideia? Eu penso assim, quando somos muito materialistas, ao desencarnar ficamos presos à matéria. Não só o corpo, por exemplo. Se eu sou preso ao meu corpo, meio que adoro o meu corpo, eu vou ficar preso ao corpo. Vou sofrer, por exemplo, se houver uma cremação, né? Tudo isso eu vou passar por ver o corpo desfazer. Eu vou sofrer com tudo isso. Vamos se for que eu sou apegado à minha fazenda, um exemplo. Então, eu vou ficar preso à fazenda. Eu sou muito apegado à minha casa. Então, eu vou ficar preso à casa. Eu sou muito apegado materialmente ao corpo da minha esposa, né? Mas nem espiritual, assim, seu corpo. Então, eu não vou desprender ali se eu tenho uma visão material na minha relação. Então, isso está relacionado ao grau de materialista que somos. Uhum, uhum. Exatamente. Isso tudo que vocês falaram está correto. E eu queria colocar uma lente de aumento mais profunda nisso. Eu queria ver se o Benedito consegue explicar, assim, como que é isso, bem, assim, de um espírito poder sentir fome, se ele já não tem corpo, dele poder sentir frio, se ele já não tem corpo. Né? Porque nós sabemos que esses espíritos sofredores, quando eles desencarnam, eles continuam tendo uma vida assim, muito parecida com a vida que eles tinham aqui. Então, assim, cresce barba, eles se sentem sujos, eles têm odores, eles têm fome, a unha cresce. E assim, né, André Luiz fala isso nos livros, que ele vê no umbral, ele mesmo passou por isso, né? Quando ele se descreve lá no umbral, ele se descreve um ser que tinha muita sede, né? Ele caminhava, andava, a hora que achava um filetezinho de água, até meio barrenta, ele tomava aquilo porque ele estava morrendo de sede. Como é que um espírito desencarnado, que já está com os seus laços rotos, ele pode ter tanta afinidade assim com o corpo que ele tem todas as funções biológicas que o corpo tem? Como é que a gente pode explicar e entender isso? Eu penso que é por meio do perispírito que isso se dá. Né? O espírito estava encarnado, e para ele estar encarnado, o perispírito é uma estrutura que comunica o corpo com o espírito, né? E ele vive intensamente tudo isso, então, mesmo desligado do corpo, mesmo consciente que ele já está no mundo espiritual, ele carrega consigo o seu perispírito. E é o perispírito que tem todas essas sensações físicas, exatamente por ter ficado muito tempo ligado ao corpo. Então, eu acredito que o conceito de perispírito deve ser a resposta para essa pergunta.
Sim, é interessante isso, né? Porque assim, ó, hoje está um dia muito frio, né? Todos nós aqui estamos bem agasalhados, né? Esse frio que a gente sente é o corpo que está sentindo? O que vocês acham? É o corpo que sente o frio? O que você acha, pai? Eu entendo que o corpo é que registra as diferenças de temperatura, o corpo é que registra a dor, o corpo é que registra todas as sensações que o espírito sente. Agora, quando desencarna, conforme o Benedito falou, o espírito está envolvido pelo perispírito, que é a ligação com o corpo. E se o indivíduo é muito materializado, as energias que estão envolvendo aquele perispírito traz a mesma sensação que ele sentiria se estivesse ainda na carne. Tanto é assim que a gente vê na literatura, descrição de espíritos muito materializados que, quando desencarnam, ficam ligados ao corpo. Sim, e ficam sentindo a deterioração do corpo, da carne, até os vermes comendo a carne. E eles sentem a dor, sentem aquela sensação, sentem o frio, porque ele está ainda ligado ao corpo. sim. Não já um corpo sem vida, mas ele ainda não consegue se distanciar, porque o perispírito está muito vinculado ainda àquele corpo. Certo, certíssimo, isso é correto. Agora, eu quero repetir a mesma pergunta para o José Roberto. José, hoje está um dia frio, é o nosso corpo que está sentindo esse frio? Frio, calor, um beliscão que a gente leva, é o corpo que sente. Né? O corpo transmite para o perispírito e o perispírito passa para o espírito. Porque nada vai do corpo para o espírito direto, fica tudo registrado no perispírito. E vice-versa, né? Então, para mim, o frio, o calor, quem sente é o corpo. Então, na verdade, assim, quem sente de verdade é o espírito. O corpo, ele recebe a sensação, é aquilo que você falou mesmo, e passa para o espírito, através do perispírito. Mas quem sente de fato, quem registra a dor, quem registra o frio, o calor, é o que a ciência chama de cérebro, né? Mas a gente sabe que um cérebro é uma coisa material também, que, né? O que é, de fato, aquilo que sente é o espírito, né? Através do seu perispírito. O perispírito, ele manifesta isso, né? Mas é o espírito que é a sede da razão, né? É a sede do sentimento, é a sede do sofrer, daquilo que nós somos, né? Nós somos o espírito, né? Então, veja, assim, tem uma parte muito interessante em um dos livros de André Luiz, que os espíritos das trevas, eles levam... Eles têm que ser contidos de alguma forma, né? E eles levam choques que são desfechados tem aquela casa transitória de Fabiano, né? Que é um posto espiritual que está nas trevas, e ela precisa se defender. E esses espíritos do bem, né, mais evoluídos, eles sabem que eles não podem deixar aquelas hordas de espíritos das trevas atacarem essa casa de socorro. Então, existem mecanismos de defesa, como se fosse uma patrulha armada mesmo. E eles desferem, assim, raios
como se fossem raios de eletricidade, mas a gente não sabe exatamente a natureza desses raios. E o mentor fala para o André Luiz que esses raios, eles provocam uma sensação de morte nesses espíritos, por isso eles têm tanto medo. E André Luiz fica assim, nossa, mas como assim? Eles não sabem que eles já morreram, né? Eles todos sabem. E aí o mentor fala isso para ele claramente, fala assim, olha, assim, o medo da morte, a sensação da morte é uma coisa do espírito. Mesmo que ele não tenha mais o corpo, ele ainda registra, mesmo desencarnado, essa sensação horrível que ele, na cabeça dele, gerou e que é uma sensação de morte. Então, os espíritos fugiam apavorados quando eles viam que aquelas armas estavam dirigindo esses raios para conter o ataque deles a essa estrutura, uma espécie de uma nave, né, que recolhia espíritos que já estavam em condições ali. Então, é muito interessante isso, porque, assim, o corpo, ele sente frio, ele sente fome, mas, na verdade, quem sente isso é o espírito, né? O corpo, ele registra isso e ele manda isso para o espírito através do seu perispírito. Por isso que esses espíritos, mesmo desencarnados, quando eles têm muita afinidade material, eles continuam tendo essa imagem mental, que é a fome, que é o frio, que é a barba crescendo. Eles mentalizam isso e isso vai fazendo com que eles, na verdade, se percebam dessa forma, né? Então, por isso que ele fala aqui que ele tem uma afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Olha que interessante, quer dizer, uma pessoa que está interessada nos outros, que está interessada em estudar, ela não está tão interessada, ela já está meio desprendida. Não é assim? Assim, quando uma pessoa está fazendo alguma coisa, ela nem tem fome, ela nem percebe que está frio. Vocês percebem isso? Que coisa interessante que é, né? Então, ela já começa a se desprender mesmo em vida, né? De modo que, em chegando à morte, ela é quase instantânea. A afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição, como já foi falado aqui. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se em alguns suicidas, né? Então, a gente sabe que o suicídio é, na verdade, esse tipo de morte, assim, que a pessoa não estava ainda preparada para morrer e ela não consegue se desprender do corpo, né? E sente toda a decomposição e tem uma sensação, assim, extremamente terrível, né? Então, ficou claro isso? Essa questão, assim, do porquê que essa afinidade espiritual, essa afinidade com o corpo gera essas sensações na pessoa? Eu acho que ficou bem claro. Quando a gente fala que o frio é psicológico, é óbvio que o corpo tem as limitações dele, né? Mas no fundo, isso está certo, né? Fale bem. Então, se eu entendi corretamente, isto vem ao encontro do que a gente já tem estudado, né?
que é o poder do pensamento, né? Exato. Então, se a pessoa desencarnada, ela pensa, ela acredita que está com frio, que está numa situação qualquer, ela acaba, então, vamos dizer assim, dando realidade para uma fantasia dela, né? Exatamente. É isso? Exatamente. Ela ficou tanto tempo na matéria, condicionada, que assim, olha, isso daqui é frio, isso daqui é calor, isso daqui é horário. Não, não é assim, olha, quando está na hora do almoço, a gente já não começa a ter fome, né? Quando dá 10 horas da noite, a gente já não começa a ter sono. O nosso organismo, ele está muito condicionado, e isso é uma coisa do espírito, não é uma coisa do corpo. Então, quando o corpo morre, isso continua no espírito, né? Porque isso acaba passando, assim, transcende o corpo, né? Então, tudo é pensamento, é exatamente isso. Oi, José, pode falar. Então, dentro dessa linha de pensamento, a gente poderia dizer que, pela evolução do Chico Xavier, ele conseguia fazer muitas coisas sem considerar as condições do corpo. Exatamente. Né? Porque a evolução dele permitia isso, de talvez não sentir dor, não sentir sono. Né? Exatamente, José. E até hoje, né, existem pessoas que têm um poder tão grande mental que elas conseguem, né, fazer coisas que a gente não imagina, assim, por exemplo, ficar deitado numa cama de prego, sem sentir dor. Assim, esse é um exemplo até extremo, mas a gente tem um exemplo muito próximo, assim, da nossa família, né, assim, da nossa filha, que ela contou que assim ela teve um parto normal e ela não teve nenhuma dor, porque ela, durante a gravidez, ela fez um curso de yoga e ela foi falando, assim, foi se condicionando que aquilo não ia doer, e aí não doeu, né? E eu até, para dizer bem a verdade, eu estava desconfiando um pouco, sabe, que isso não fosse dar certo, mas eu falei, não é que deu? E graças a Deus deu. Ela falou, olha, eu não sei o que é dor de parto, porque a hora que vinha a contração, eu pensava, não vai doer, e não doía, né? Então, é uma coisa assim, que o pensamento, ele faz coisas incríveis, e o pensamento de quem é? É do espírito, não é do corpo, não é da matéria, né? Então, é tudo isso que vocês falaram mesmo, com certeza. Então, olha, oi, bem, pode falar. Então, um espírito desencarnado, por exemplo, pode começar a pensar coisas boas, pode pensar que ele vai se encontrar com pessoas queridas, que ele vai ter né, uma nova etapa da sua vida e que essa etapa vai ser muito feliz, muito interessante, muito agradável. Ele começa a construir esse cenário mentalmente e aí, então, isto vai acontecer? É isto? Mas antes de você falar, Elaine, eu só peço um minutinho para o José poder aumentar o volume do microfone para a gente poder ouvir a sua fala desde o começo. Certo. Olha, oi, a Zezé já trabalhou bastante em mesa mediúnica. Como que é o socorro, Zezé, desses irmãos que estão muito sofredores e que estão desesperados, estão com falta de ar, porque a gente atende alguns espíritos que estão muito mal, né? Eles estão com dor, assim, eu lembro que de alguns espíritos que desencarnaram com um infarto, que eles vinham com muita dor no peito, com muita falta de ar. Atendemos espíritos que faleceram de Covid, que vinham com muita falta de ar. Eu lembro que, assim, a Zezé deve ter passado por isso também no centro que você trabalhava, né, Zezé?
Como que era o atendimento a esses espíritos? Então, aqui não era mesa, né, Elaine? Sei, mas como que era, mesmo sem ser mesa? Então, a gente tinha todo um processo, um trabalho voltado a isso, mas porque como se faz a incorporação, né, das falanges que vão socorrer, a gente mesmo não entende muito, mas a gente sabe que isso foi ajudado, né? A gente sente que ajudou e tal, se sente bem, vê que a pessoa ficou bem também. Porque essas falanges de espíritos de luz que estão ali para ajudar os espíritos desencarnados, que às vezes eles estão tão próximos da matéria que eles precisam dos médiuns, né? Eles precisam dos médiuns porque eles precisam dessas energias ainda muito materiais. E aí a gente faz, né, ou o doutrinador, ou né, que a gente chama atualmente de dialogador, e também os espíritos que estão desencarnados e que estão ali para ajudar, eles fazem um processo de indução mental. Eles falam para a pessoa, olha, observe bem, você já não está mais no corpo, respire fundo, pense em Jesus. A gente tira o foco do pensamento desse espírito e leva esse foco para um outro local. Olha, agora pense que você vai relaxar, vamos fazer uma oração, Deus vai vir lhe ajudar, aí ele começa a tirar o pensamento dele daquele ponto, né, de si mesmo. Ele começa por um processo assim, até não é bem uma hipnose, mas é algo parecido com isso, assim, de você tentar convencer aquele ser que ele já não está mais naquela situação. Ele pode parar de pensar, ele pode parar de sofrer, né? Ele não precisa mais sofrer de dor do infarto, porque ele já não tem mais um coração físico, né? Ele já passou disso, ele já desencarnou, ele não precisa mais sofrer de falta de ar, porque ele não está mais na UTI lá, no aparelho, né, que ele desencarnou através de uma situação terrível assim, que ele pode respirar tranquilo, que ele pode fazer oração, que olha quantas pessoas estão aqui para lhe ajudar, e isso muda o foco do pensamento dele. É isso que você perguntou, bem? É isso que eu entendi também, Elaine, que eles fazem dessa forma, fazem orações, né? Isso. Esclarecimento dessa parte que você explicou melhor, porque eu não sei muito explicar. Não, é exatamente isso. Eu tenho certeza que você passou por isso lá. Eu acredito que com tudo isso que eles fazem, eles acessam o socorro, né, espiritual, que daí entra para o lado dos socorristas, daí acho que é todo um processo aí. Exatamente, Zezé, exatamente. Oi, bem, pode falar. Ok. Então, o pensamento tem um poder muito grande, e se a pessoa ficar pensando que ela está mal, ela vai ficar mal, e se ela ficar pensando com muita força que ela está bem, ela vai ficar bem. Ok, até aqui está tudo certo, eu entendi direitinho. Agora, vamos imaginar, então, uma situação em que a pessoa... um exemplo, né, só para ilustrar o que eu estou dizendo, né, ilustrar a minha pergunta, que a pessoa precise, encarnada ou desencarnada, vamos pegar um desencarnado, que fica mais fácil, porque está dentro do tema de hoje, né? Essa pessoa desencarnada, ela precisa ter um acerto de contas com alguém, né? Houve lá um desafeto muitos anos atrás e tal, e aí aquele desafeto já faleceu, já desencarnou, e agora chega esse segundo que precisa, então, acertar as contas, e é um acerto de contas meio bruto, assim, meio de cobrança. Olha o que você fez comigo, blá, 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 né? Vamos dizer assim, essa seria a realidade da vida espiritual desse desencarnado, né?
E aí, como é que fica, então, vamos dizer assim, eu vou colocar dois conceitos lado a lado, né? O conceito de fantasia e o conceito de realidade. Vamos considerar como fantasia aquilo que eu penso com a minha cabeça, com muita convicção, que até vira realidade, né? Então, como é que fica isso, né? Eu tenho um acerto pesado de contas para fazer, que pode ser sofrido, não é? E eu consigo transformar esta realidade, porque o outro vai vir me cobrar. Eu consigo transformar essa realidade entre eu e essa pessoa, né, com esta força do pensamento? Vocês entenderam a pergunta do Benedito? Quer dizer assim, se eu estou muito mal na fita, mas aí eu penso assim, de uma forma muito poderosa, assim, que eu não estou e que na verdade, assim, eu posso me esconder dessa pessoa que está vindo me cobrar, né? É mais ou menos isso que você perguntou. Ou esconder, ou eu fico pensando que o acerto de contas talvez não seja tão grave assim, né? Então, mas assim, a pergunta né, até que ponto a minha capacidade de pensar que a minha vida está boa numa determinada circunstância, até que ponto isto de fato muda a realidade, que muitas vezes depende de uma outra pessoa também. Tá. Eu vou responder isso assim, depois a gente pode voltar nessa pergunta, para a gente poder ficar um pouco mais aqui dentro do tema, que eu quero passar um videozinho para encerrar aqui, para a gente não extrapolar muito do tempo. Mas é assim, nós temos limites, né? E esses limites, eles são dados pela nossa evolução espiritual. Não basta que a gente simplesmente pense, você tem que esse pensamento, ele tem que estar vinculado a ações, né? Porque você não tem uma capacidade tão grande assim como um espírito muito sofredor e muito devedor de ter pensamentos assim tão profundos, né? Então veja o exemplo de Paulo de Tarso, né? Ele matou e ele prejudicou centenas, talvez milhares de pessoas, como Saulo de Tarso, né? Na época em que ele achava que o cristianismo estava contra as leis de Moisés. Certamente, muitas dessas pessoas a quem ele prejudicou, matou, mandou para a prisão, seriam inimigos mortais dele e o prejudicariam muito e fariam com que ele sofresse muito depois que ele desencarnasse. Depois da conversão dele, ao invés dele ficar chorando e assim, somente muito arrependido, né? Porque o arrependimento é o primeiro passo, né? Mas o que Paulo de Tarso fez? Ele trabalhou exaustivamente pelo cristianismo e pela sua própria conversão espiritual, né? Então, ele ficou num nível tão acima que se tivesse espíritos daquela época dele, como Saulo, querendo acertar as contas com ele, não teria condição nenhuma de fazer isso, porque ele foi do 8 para o 80, né? Ele foi da água para o vinho, assim, ele se transformou, ele numa encarnação, ele saiu de uma condição de assassino para uma condição de discípulo de Jesus, né? Justamente porque ele trabalhou muito nele próprio e fez coisas maravilhosas, né? Então, assim, quando a gente fala em força do pensamento, a gente tem que levar em conta isso, que é só um espírito mais evoluído que consegue ter um pensamento evoluído, né? A gente não consegue fazer isso assim de uma hora para outra, né? Não sei se ficou claro isso para você.
Sim, eu entendi o que você falou. Mas eu gostaria, se houver tempo, eu não quero atrasar também, mas eu gostaria de ouvir as demais pessoas dessa reunião sobre essa questão que eu coloquei, se for possível. Sim. Não, a gente pode fazer uma rodada rápida aqui. Você acha, José Roberto, falando, né, essa questão do Benedito, assim, como que um espírito, ele consegue, no mundo espiritual, mudar a sua realidade, se ele mudar o seu pensamento? Como que isso pode acontecer? Acho que é mais ou menos essa pergunta, né? Olha, eu acho que o limite dele de pensamento, vamos supor, num caso negativo, de uma influenciação negativa, porque ele tem um inimigo, vai esbarrar na capacidade dele, dessa influenciação, porque ele também tem um limite, e vai esbarrar na evolução espiritual daquele na qual ele quer atingir. Uhum. Vamos dizer que aquele espírito que ele queira atingir teve uma evolução aí muito rápida, igual teve Paulo de Tarso ou outros, está num outro patamar de evolução, ele não vai nem conseguir chegar perto. Então, a força do pensamento, ela tem que estar dentro de uma sintonia, né, para ela poder ter a capacidade de ação. Se sair da sintonia, em alguns aspectos, ela não vai, essa força do pensamento não vai ter influência nenhuma. Entendi. Agora, você falou também, Benedito, uma coisa interessante, assim, como que ele consegue diferenciar o que é um inimigo real daquilo que ele criou, né? Através do seu pensamento. Teve essa outra subquestão também, não foi? Sim. Sim. São duas questões, na verdade. Duas questões, né? Uma que nós já falamos, e teve essa questão assim: será, pai, que esse espírito desencarnado ele pode gerar imagens que ele fique até na dúvida se é uma imagem real ou não? Olha, eu, inclusive, estou lendo agora outra vez aquele livro, A Caminho da Luz. Sim. E tem um dos instrutores lá da colônia, lá onde André Luiz está, que ele já está num patamar de elevação. Só que ele sentiu necessidade de voltar para retificar algumas coisas que ele fez para outra pessoa. Então, o que eu entendo, inclusive, se não me engano, está no próprio Livro dos Espíritos, é que o espírito, por mais evoluído que seja, ele sente necessidade de corrigir as coisas que ficaram para trás erradas. Sim. Ele evolui de conhecimento, evolui de sentimento, só que a evolução de sentimentos faz com que ele sinta a necessidade de, vamos dizer assim, limpar o nome lá no SPC, porque senão ele não consegue evoluir. Eu gostei, tem um SPC espiritual, assim, né? Agora, para responder o Benedito, eu vou citar o livro Libertação, que aparece ajudado muito o obsessor de Margarida, o mentor, ele começa a fazer uma limpeza na casa, assim, né? Ele tem vários espíritos lá que estão obsediando e que começaram a hora que ele começa, que ele tem o apoio do próprio obsessor, né? É um livro muito bonito, eu recomendo demais que todos leiam.
a casa se torna um centro de luz, onde vários espíritos obsediados, eles começam a correr ali para serem atendidos. E um desses espíritos, ele estava sendo obsediado, entre aspas, pelas suas próprias formas de pensamento. Então, durante a vida, essa pessoa havia sido um escritor que criou, assim, livros muito fortes, assim, muito picantes, e os personagens, ele se envolveu tanto com esses livros que esses personagens, eles ganharam vida, entre aspas. É claro que isso é uma vida fictícia, isso não é uma vida real, é uma forma pensamento. O pensamento da gente é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ele consegue criar, né? O próprio Emmanuel fala no livro aí, A Caminho da Luz, que nós somos co-criadores em plano menor, né? Porque nós temos essa capacidade de criar. E ele, o autor, quando ele desencarnou, todas essas formas de pensamento estavam ali do lado, perturbando demais ele. E ele não conseguia saber se aquilo era real ou eram espíritos mesmo, entendeu? Assim, ele não conseguia saber. É claro que o mentor, o André Luiz, viam claramente, porque essas formas de pensamento são como se fossem, como é que fala, desses filmes de terror que falam que os mortos-vivos, né, que tem um nome que agora me fugiu, que são não são ETs, são pessoas que são seres que eles não têm vida, e os espíritos de luz, eles conseguem diferenciar, eles veem que aquilo não é espírito de verdade, né? Mas o espírito, o autor lá, por estar muito prejudicado, ele não conseguia zumbi, essa é a palavra que eu queria lembrar. Essas formas de pensamento, elas pareciam zumbis, né? E os espíritos de luz, os espíritos mais adiantados, é muito nítido eles diferenciarem aquilo, porque eles veem que aquilo não tem vida, aquilo é só formado pela excrescência mental de quem formou, né? Mas a pessoa que estava muito perturbada com isso achava que fossem zumbis mesmo, que fossem pessoas. Isso responde a sua pergunta? Sim. Agora, vamos imaginar que esse autor tivesse criado com a mesma intensidade personagens do bem, personagens, né, bondosos, personagens caridosos, mas com a mesma intensidade. Então, ele também estaria nesta fantasia mental dele, envolvido pelos personagens que ele próprio criou. O que você acha, José? Eu acho que são dois caminhos diferentes. Porque quando você está criando personagens do mal, você tem uma influência espiritual X. Quando você cria livros que falam de bem, que é instrutivo, que é uma espécie de caridade, um trabalho de caridade, a sua influência espiritual é outra. Então, acho que você não vai cair nessa mesma fantasia de quem criou uma situação do mal. Eu concordo totalmente. Para uma pessoa criar essas situações, esses bons exemplos, esse livro edificante, ela já está num outro patamar espiritual. Ela já tem consigo, assim, uma luz, um entendimento muito diferente, né? Do que aquela pessoa que tá ali só pensando em coisas terríveis, em coisas sensuais, em coisas materialistas, né? É uma outra vibe.
Mais alguma coisa, gente? Como nós já estamos bem perto do horário de terminar, eu vou mudar um pouquinho, né? Mas não tem problema algum, porque o mais importante é a gente aprender, não é a gente caminhar rápido, né? Eu vou deixar para a semana que vem passar esse vídeo que eu estava planejando para hoje, não tem problema algum, a gente abre a semana que vem com esse vídeo. E eu vou dar a palavra de novo para vocês, se vocês quiserem fazer alguma complementação. Você gostaria, Zezé, de complementar alguma coisa? Não, Elaine, para mim está tudo bem explicado, entendi todas as explicações que vocês fizeram. Só agradeço pelo aprendizado. Eu que agradeço a sua presença aqui, viu, Zezé? Muito bom. Pai, você gostaria de fazer alguma complementação, falar alguma outra coisa além do que nós já conversamos? Não vejo necessidade, filha. Foi muito claro tudo isso, está bem explicado e vamos tocar em frente que está muito bom assim. Estou adorando essa forma de estudar. Que bom. José, você gostaria de fazer alguma outra complementação? Gostaria de falar alguma coisa sobre esse tema? Não, para mim tá bom. Eu gostaria de perguntar para o doutor Benedito se nós respondemos a pergunta dele, né? Isso. Eu acho que isso, para mim tá ótimo. Para mim, poderia encerrar. Eu vou passar, então, a palavra para o Benedito, para que você fale se você ficou satisfeito com isso, bem, e se você poderia fazer a prece final para a gente. Ok, sim, fiquei bastante satisfeito. É interessante, né? A gente começa essa reunião, eu, pelo menos, assim, eu não leio com antecedência, então eu não sei o que nós vamos discutir em cada reunião, mas eu entro simplesmente na reunião, né? E aí o próprio assunto vai despertando questões e a gente vai falando, ouvindo, conversando, e tem sido muito rico, né? E como hoje, né? Eu estou muito satisfeito com todos os comentários e todas as respostas que vocês me deram. Agradeço muito. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos relaxar o nosso corpo e vamos, aos poucos, entrar em contato com a dimensão espiritual desta reunião. Vamos perceber a presença dos nossos mentores, dos nossos amigos, aqui do nosso lado, interagindo, ajudando, de alguma forma também estudando conosco, mas principalmente direcionando as nossas reflexões para termos o maior aprofundamento do tema. Vamos agradecer de coração a todos eles, assim como a nós todos aqui encarnados, e também aqueles que vão assistir esta gravação nos próximos dias. Vamos agradecer, porque com o sentimento de gratidão, certamente nós vamos todos nos sentir cada vez melhor. A gratidão tem esta força de nos colocar para cima, de nos ajudar a nos desprender das coisas mais densas e nos conectar com o mundo mais sublime. Então, com a prática da gratidão, vamos finalizar esta reunião com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite a cada um de vocês, um bom final de semana, uma boa semana
E até sábado que vem. Até sábado que vem. Super beijo. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Muito bom conversar com vocês todos. Um grande abraço. Até mais. Uma boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu...